Vamos continuar aqui porque a gente tem algo muito importante para aprender. Eu tô para aprender isso, gente, faz tempo. Não, melhorei muito, a verdade é essa, melhorei muito. Mas eu penso que a gente sempre tem que passar pela reciclagem. Porque dizer não, para quem tem dificuldade em dizer não, é difícil demais. Mesmo que a gente aprenda, depois a gente volta pro padrão antigo. E um dos assuntos dessa semana, um deles que bombou, que foi muito importante, foi a questão das palavras positivas, né? De afirmações positivas. Só que algumas situações da vida exigem que a gente use a expressãozinha aqui, é negativa, é o não. Então, para que os relacionamentos continuem saudáveis, equilibrados, dizer não pode ser até uma ferramenta a favor da sua autoestima. E está muito ligado à autoestima mesmo, está muito ligado à nossa soberba, está muito ligado à dificuldade de colocar limites. E quem vai falar sobre esse assunto é a psicóloga querida, minha amiga, que eu estava com tantas saudades. Quer dizer, ainda estou, porque agora que eu vou vê-la, Cíntia Roberta Conte. Ah, não podemos dar abraço, assim, finge. Que bom te ver. Menina, eu não te vejo o quê? Uns 2 anos ou mais? É, antes da pandemia. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Você continua morando no Brasil? Agora sim. Ai, que bom. Que você teve um tempo na Colômbia, né? Depois voltou. Ai, que bom que você está aqui. E agora estamos aqui. Maravilha. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz porque você nos ensina muito, né? E dizer não, eu já até falei, para mim é uma dificuldade. Eu acho que para muita gente é uma dificuldade. Tem gente que nem sabe, que nem admite, que nem entendeu que não sabe dizer não, né? Mas e aí? É um tema que eu falo que daria pra gente ficar aqui programas e programas e programas, mas eu separei 3 pontos pra gente poder pensar e se aprofundar. E pensei de uma forma diferente, porque aparentemente é um assunto simples, né? Se a gente for pensar, puxa, falar não, falar sim, pra quem tem facilidade de falar não, com uma pessoa que não consegue falar, sempre julga, né? Então eu queria a gente desmascarar um pouco isso e entender que sim, para quem tem dificuldade não é um passo fácil, né? E que tem vários tipos de personalidade. Quando a gente começa a entender as personalidades, a gente consegue se aprofundar e entender que sim, algumas pessoas vão ter facilidade, outras pessoas vão ter uma maldade em cima disso, porque tem muita gente também que vai tirar proveito de quem não sabe dizer não. E um outro ponto importante para a gente estar aqui pensando e se aprofundando também é que, apesar de ser um tema simples, é um tema complexo. Verdade. Né? Então, são 2 palavrinhas simples. No Brasil, em português, são 3 letras, tanto não como sim. Então, a gente fala, nossa, podia ser o mesmo peso, mesma medida. Mas por que a gente não consegue? E você falou uma coisa que eu fiquei pensando para vir para o programa, eu fiquei pensando, muitas pessoas que estão nos assistindo devem já ter pesquisado como falar não, 7 passos para dizer não, 12 passos para dizer não, o que eu preciso entender para conseguir dizer não, e não conseguem chegar a essa solução. Né? Então, eu resolvi dar um enfoque hoje um pouquinho diferente. Falei, vamos pensar a priori, por que será que a gente não consegue dizer não? Né? Então, primeiro ponto, a gente precisa entender que para qualquer transformação na nossa vida, a gente precisa pensar. E as pessoas estão com preguiça de pensar. Elas querem pegar tudo que é pronto. Mas se a gente fala de personalidade, se as personalidades são amplas, os 7 passos para dizer não para você pode funcionar. Para mim, não, para o outro, sim, para o outro, só metade. Então, a gente precisa entender que somos únicos. Enquanto a gente não colocar isso na cabeça e saber que, assim, eu preciso refletir a respeito da minha vida. Eu preciso pensar a respeito, eu preciso ter informações para que eu possa ter de verdade uma transformação, né? Porque se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou transformar? É o que você falou, tem gente que nem sabe, que não sabe dizer não. Tá vivendo, repetindo padrões, falando assim, nossa, por que na minha vida sempre acontecem as mesmas coisas? Nossa, você estava falando sobre isso hoje ainda, com uma pessoa amiga falou, de novo, eu faço tudo na empresa em que eu trabalho e eu tô super cansado. E eu falei sobre isso, eu falei, você tá repetindo o padrão. E o padrão é esse, a dificuldade de dizer não, né? Exatamente, um deles, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente não traz para a consciência. Né? A gente precisa entender que nós temos o lado consciente, que é aquilo que a gente pensa, que a gente tem o poder sobre as nossas ações, as nossas atitudes, e aquilo que está inconsciente. O que está inconsciente eu não tenho. Então, é aí que eu repito o padrão. Por que as pessoas falam, nossa, parece que eu estou patinando na vida? Porque está inconsciente. E o que vai te tirar do inconsciente é pensar a respeito.
Então, uma das coisas que eu queria falar para que a gente possa entender, e quem tem dificuldade de dizer não carregar uma culpa, porque geralmente quem tem dificuldade de dizer não tem baixa autoestima. E eu sempre falo que pessoas com baixa autoestima têm um chicotinho aqui no chão, sabe? Então não consegue fazer uma coisa que ela queria e fica se batendo o resto do dia. Por que eu não falei não? Eu devia ter falado não. Por que eu não consigo? Eu sou uma porcaria, eu sou isso. Isso não ajuda. Pega o chicotinho e joga no lixo, porque não nos ajuda para nada. Mas a gente pensar a respeito, sim, é o que vai trazer a transformação. E um dos pontos que a gente precisa entender é que nós não somos uma ilha. Né? Nós não estamos numa ilha e nada acontece ao nosso redor. A gente está inserido numa cultura. E segundo Sérgio Buarque, a cultura brasileira é uma cultura da cordialidade. Então nós, brasileiros, como é que a gente é conhecido lá fora? Né? Brasileiro alegre, brasileiro feliz, eles são super amáveis, eles são super cordiais, eles nunca falam não. Então, no nosso cérebro, quando a gente é pequenininho, o que a gente entende? Que dizer não é errado. Né? Eu não posso dizer não porque não está certo. Afinal de contas, o meu entorno, ninguém diz não. Né? E quando a gente consegue dizer não, precisa ter uma justificativa, né? Que às vezes é verdadeira, às vezes parece que a gente precisa mentir para poder justificar por que a gente não pode. Eu morei um tempo no Canadá e lá é muito comum, né? Então você fala para uma pessoa, Cláudia, vamos tomar um sorvete comigo? Você fala, não. Vira as costas e sai. E a gente fica, né? Nós latinos que temos a cultura da cordialidade, a gente não entende, a gente acha meio grosseiro. Fala, nossa, que esquisito, por que não quer ir? Mas as pessoas têm direitos, né? Se eu te convidar, Cláudia, vamos sair daqui, vamos tomar um café? Você fala, não. E só não, tá tudo bem. Porque você pode estar com dor de cabeça, você pode estar cansada, você pode não querer se arriscar nesse momento de pandemia. Você tem os seus motivos. O que eu preciso entender, o que vocês precisam entender é que a gente não pode levar o não para o pessoal. O que acontece é que quando você me diz não, como a minha autoestima é baixa, o que eu faço? Ai, Claudinha não gosta de mim. Você vê? Olha só, ou a Claudinha está muito soberba porque não quer sair comigo. Então a gente vai criando um monte de balõezinhos na nossa cabeça que nem são reais. E entender isso é muito importante. Então o primeiro ponto que a gente está trazendo é a questão cultural. Quando a gente entende que a gente está inserido, quem tem uma personalidade que a gente chama de personalidade de ego fragilizado, vai ter que fazer um esforço maior que aquele que não tem. Que aquele que não tem, mesmo estando no mesmo contexto, na mesma cultura, tem uma facilidade maior de falar não e está tudo bem. Então, se você tem essa dificuldade, você precisa entender, relaxa, respira e entenda que, ok, tem um entorno, tem um contexto pelo qual eu tenho uma dificuldade maior. E está tudo bem, então eu vou ter que fazer um esforcinho maior. O segundo ponto é a gente pensar como a gente recebe o não. Que é outra coisa que a gente não pensa, né? Então, eu queria que vocês em casa fizessem esse exercício. Como, quando você toma não, né? Quando você recebe um não, como é que isso bate dentro de você? Você falou que você tinha dificuldade, né, Cláudia, de falar não. Como você recebia o não? O que significava o não para você? Rejeição. Rejeição. É mais ou menos isso, né? Geralmente por aí que passa. Você se sente pouco importante, né? Se for um convite, por exemplo, vamos tomar um sorvete, não, mesmo que seja não posso. Você fala, se fosse importante, a pessoa iria, né? Geralmente. Mas aí a gente acaba tirando o direito do outro não, de você ser. tem toda a razão. Mas eu tô falando assim, o que bate, né, na gente. E do jeito que bate em você, bate em mim também e provavelmente todo mundo que tem dificuldade de falar não, né? Porque a gente não quer magoar, a gente não quer ferir, a gente conhece a dor. Porque quando a gente toma não e se sente rejeitado, a gente conhece a dor de ser rejeitado. A dor de, ai, nossa, aí a gente fica triste. Aí quando o outro vem me pedir alguma coisa, a gente não consegue dizer não, porque eu falo, ai, vou fazer ela ficar triste. Então não posso fazer ela ficar triste. Então aí a gente tem que caminhar e pensar nessas questões todas. Primeiro, se fortalecer, né? Entender que o outro tem o direito de dizer não. E isso não pode destruir a minha vida. Porque existem vários tipos de não. Existe o não para o sorvete, e existe o não para um relacionamento. Né? Estou num relacionamento super gostoso, a pessoa vira para mim e fala, agora eu não quero mais. Só que, né, tem pessoas que entram em depressão profunda, tem pessoa... Por quê? Porque todo não, para nós latinos, está ligado com uma frustração.
Então, o que eu preciso fazer a priori? Me fortalecer. Eu preciso me conhecer. Eu preciso fortalecer minha autoestima para quando vier os nãos da vida, eu poder... Ficou triste, né, na situação do sorvete, ok, amanhã eu convido e tá tudo bem. E mudando essa chavinha. Né? A gente precisa entender que a gente precisa passar por um processo de metanoia. Metanoia é transformação da mente, né? É quebrar paradigmas. Por quê? A pessoa vai falar para mim assim, Roberta, mas eu tenho 32 anos. Faz 32 anos então que você vive nesse padrão. Não é de um dia para o outro que a gente vai mudar. Então a gente precisa contar com conhecimento, com a informação e contar que não é da noite para o dia. A gente vai passar por um processo, mas é um processo que a gente não pode abandonar. Igualzinho dieta, igual exercício físico. Se eu quero mudar o corpo, não adianta fazer 3 dias de academia e parar. Né? A mesma coisa serve para o nosso cérebro, que também é um músculo, né? Que também é algo que a gente precisa trabalhar diariamente. Então, temos aí a questão cultural, a questão de como eu recebo, como eu recebo. E aí, esse aqui dá pra gente ir todos os dias pensando, sabe? Pensar mesmo. Eu não quero mais receber o não e me sentir rejeitado, porque talvez não seja uma rejeição. E se for, eu quero estar fortalecida pra não cair em depressão. Direito de ficar triste, todo mundo tem. A gente pode chorar, né? A gente pode chorar 2 dias, 3 dias. Mas aprender também a respeitar o não do outro, né? Muito importante, né? Saber que o outro tem direito. E o terceiro ponto? E o terceiro ponto passa pela autoestima. Então vamos falar sobre autoestima já? Vamos. Que eu tenho uma coisa pra te perguntar. Ok. Tá bom? Segura, eu sei que você tá gostando do assunto, mas aí a gente vai falar de autoestima já, porque eu vou falar de autoestima aqui também. Falar de autoestima. Eu fiz uma pausa pelo seguinte, sempre que eu falo sobre esse assunto, né, dificuldade de dizer não, vem a primeira coisa, dificuldade, baixa autoestima. Mas eu identifiquei, não sei se isso também tem a ver com baixa autoestima, mas uma certa soberba no sentido de se achar, no meu caso, é uma super-herói. Então eu tinha dificuldade de falar não, por exemplo, busca aquilo, faz aquilo, limpa aquilo, claro, sim, faço, não, pode deixar, deixa comigo. Por quê? Porque eu achava que eu dava conta de todas as coisas. E aí isso tem um pouco de, eu fiquei imaginando que isso tem um pouco a ver com soberba, de me achar uma coisa que, na verdade, eu não sou super-herói. Aí vem a minha dificuldade de colocar limite, que é a dificuldade de colocar o não. Vamos lá. Olha a terapia aqui, gente! Gostoso, né? Existe agora a síndrome, eu falo muito sobre isso, né? Sobre a síndrome da Mulher Maravilha, que a gente realmente acha que nós temos que dar conta de tudo, né? E aí, exatamente, um ponto dentro do estudo da personalidade, o que acontece? Uma pessoa que tem baixa autoestima, um dos grandes perigos que ela pode acontecer com a vida dela é a soberba. Por quê? Exatamente por isso. Porque como eu tenho uma autoestima baixa, para eu ser querida, para eu ser aceita, para que os outros gostem de mim ou para ficar tudo em paz, aí eu começo a aceitar tudo. Não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. A mamãe dá conta. Olha, pode deixar que eu pego as crianças da escola, pode deixar que eu faça o projeto da noite, da madrugada. Então, um não muito saudável é quando a gente começa a falar não para algumas coisas da nossa vida. Então, que bom, gente, que eu me curei disso. Porque agora eu falo, é até engraçado que meu marido, ele percebe bem, né? Ele fala assim, Cal, você mudou tanto. Eles percebem, né? No fundo, eles não gostam muito, porque aí acaba um pouco a moleza, né? Sobrando, né? Então, mas assim, hoje em dia eu já sei falar não, já sei falar sim para as coisas que eu quero, sabe? E uma coisa gostosa pra gente aprender é que o não precisa vir com violência, né? Porque quando a gente, às vezes, tem muita dificuldade de falar não, quando a gente faz terapia, a gente vai para um outro extremo, que é falar não pra tudo. E às vezes fala não de um jeito, não vou, não quero, né? Põe uma agressividade que é desnecessária. Vira adolescente, aborrecente. A gente precisa aprender a saber que o não tem o mesmo peso do sim, né? Então, como eu posso dizer sim para algumas coisas, eu posso dizer não para outras. Eu tive um caso no consultório muito interessante, que a pessoa estava numa situação assim, de ser super mulher, fazer de tudo, e aí ela falou para mim, falava em algumas sessões, né? Eu podia adoecer, eu podia ficar doente, porque aí eu consigo descansar. E realmente ela foi parar no hospital.
Você sabe que eu já tive esse pensamento também? Tive fases da minha vida que eu falava, ai, queria tanto ficar doente para ficar quietinha um tempo. De tanto que eu queria dar conta de todas as coisas, né? Olha que loucura. Eu imagino que muita gente se identifica, muita gente deve ter essa sensação assistindo ao programa hoje, ou já teve, né? Eu já tive, graças a Deus passou. Não, eu acredito que, porque parece que é a justificativa que eu não preciso dar, porque as pessoas estão vendo. Você precisa de uma justificativa para dizer não. Para dizer que agora, eu posso descansar, senão você não tem. Então, como é importante a gente trazer para o consciente, né? Porque quando eu entendo, que deve ser, muito provavelmente foi o seu processo, de entender o que você estava fazendo, de ver como os teus comportamentos estavam no dia a dia, aí você falou, opa, pera. Então eu preciso, gente, Deus nos deu uma coisa linda que é o cérebro. E complexo pra caramba, né? E que a gente precisa usar. Se a gente não pensa, a gente vai fazendo as coisas e vai adoecendo. Com certeza. Agora, como é que é essa questão de autoestima baixa, né? Talvez quem esteja vendo pense assim, mas Cláudia já teve autoestima baixa? É uma mulher que trabalha, que tem o dinheiro dela, né? Que tá sempre bem arrumada, tem uma família linda. Como é que é? Onde nasce essa autoestima baixa? Porque eu venho de uma família original linda, de um pai e mãe maravilhosos, de 2 irmãos maravilhosos. Como é que é isso? A autoestima, ela é constituída lá atrás, na primeira infância. E isso não significa que a sua família não seja maravilhosa, mas é como você foi introjetando algumas coisas, né? Então, hoje que eu tenho filhos, né, a gente entende que pode ser a mesma família, pode ser o mesmo pai, a mesma mãe, a criança vai internalizar aquilo conforme a personalidade dela. Então, muitas vezes, assim, a mãe tá lá super disponível, que eu até falei num post que eu fiz, às vezes você dá 1000 beijos, um faz assim, ai mãe, não quero mais. O outro você dá 1000 beijos e continua querendo. Fala, ai, nossa, minha mãe não me beija quanto eu preciso ser beijada. Então, é uma questão também de personalidade, de como a gente vem, né? Eu sempre digo, quando eu estudo Enneagrama, né? Quando eu faço um trabalho de Enneagrama, sempre digo para as pessoas, quando você veio para a Terra, Deus colocou uma sementinha, que é a nossa essência, que é a nossa personalidade. E que no decorrer da vida eu posso ir abraçando essa essência ou às vezes eu posso me distanciando da minha essência. E quando eu me distancio muito dessa essência, é onde eu me quebro, é onde começo a vir a baixa autoestima, a insegurança, a não aceitação de mim mesma. Por quê? Porque eu não estou vivendo aquilo que eu vim para viver. Que papo maravilhoso. Aliás, hoje... Essa sexta-feira é para ficar para a história, né, gente? Porque começamos o programa com um papo maravilhoso com o Dudu Nobre, aí vem Roberto dar essa aula pra gente e eu quero que você continue nessa sintonia para pensar em você, como a Roberta sugeriu, usar o teu cérebro, pensar e se autoavaliar. Eu quero que você volte logo, porque a gente só começou, porque tem muito mais coisa pra gente conversar. Com certeza, vai ser um prazer. E a partir desses 3 pontos que a Roberta trouxe pra gente, eu imagino que você pode já trabalhar e começar a falar não. Até a próxima. Até a Saudades. próxima. Olha, o WhatsApp da Roberta Conte é 11 94539 9182 e no Instagram e no Face, Roberta Conte Psicoach, tudo junto, tá? Roberta Conte Psicoach. Beijo. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, né?